Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Fábio Luz, novamente, do Aprovação Turbinada, e hoje eu vim aqui te dar uma dica muito legal. Porém, antes da dica, quero te apresentar esse belo lugar aqui. Estou aqui no Parque da Cidade, Sara Kubitschek, aqui em Brasília. Um dia de domingo, é o dia que você está recebendo esse vídeo, e hoje é um dia da família, né? Então o parque está aqui lotado de pessoas. Nesse exato momento está acontecendo uma caminhada aqui perto de mim, e pensando aí sobre como é que a gente pode potencializar a sua aprovação, hoje eu quero te falar um pouquinho sobre como é que você pode definir o peso, a quantidade de tempo, a hora tão preciosa dos seus estudos em relação às matérias que você tem que estudar aí para o concurso que você deseja, tá bom? Então olha só, uma das coisas mais importantes que você tem que criar consciência é o seguinte: você não pode estudar as matérias como se elas fossem todas iguais. Vou te dar um exemplo. Se eu pegasse 6 horas de estudo, por exemplo, e aplicasse para 3 matérias, naturalmente o seu cérebro iria pensar 6 horas, 3 matérias, e ele iria dividi-las em 3 grupos de 2 horas para cada matéria. Dessa forma, você acaba colocando no mesmo saco todas as matérias como se elas fossem exatamente iguais. E não é bem por aí. Na dica de hoje, pega o seu papel, pega a sua caneta, que você vai aprender exatamente como é que você pode aplicar isso hoje. A partir do final desse vídeo, você já tem uma dica quente aí para melhorar a forma como você estuda. Então anota aí o primeiro critério que você vai atribuir para poder melhorar esse ponto. É o seguinte: o edital que você está estudando, baseado no anterior ou no atual, caso já tenha sido lançado, atribui peso 2, peso diferente para alguma matéria? Eu vou te dar um exemplo. No edital do concurso do TST de 2017, toda a parte específica veio atribuindo lá no edital peso 3, ou seja, uma questão vai valer 3 pontos. Naturalmente, essas matérias deverão ser estudadas mais e por mais tempo do que as matérias que têm menos peso, como por exemplo o regimento interno do TST, que cada questão vai valer apenas 1 ponto. Então anota esse critério. O segundo critério é o seguinte: qual é o grau de incidência da matéria nas provas? Se você observa que existem matérias que caem com muito mais frequência, naturalmente você tem que dar para elas uma ênfase maior nos seus estudos, se comparadas às matérias que não têm tanta incidência assim. Tá, tudo bem, como é que eu faço para saber isso? É simples, você pode buscar em sites de pesquisa as provas anteriores daquela banca relacionadas ao cargo que você tem interesse. E aí você vai verificar que, por exemplo, a língua portuguesa sempre é muito cobrada, o direito do trabalho, o direito administrativo, o direito constitucional tem alta cobrança, dependendo logicamente da prova. E quando você chegar numa matéria que não tem tanta cobrança, não estou dizendo para você não estudá-la, porém você não precisa dar a mesma ênfase, tudo bem? E por fim, a terceira e última dica para você potencializar esse tempo de estudo é o seguinte: qual é o seu grau de conhecimento sobre determinada matéria? Esse é um ponto importante, porque você precisa ter um pouco já de calo, vamos dizer assim, em relação a concurso público. Como é que eu posso te explicar isso melhor? Quando você aplica um simulado ou quando você realiza um simulado. Todas as outras últimas provas que eu fiz de direito administrativo, eu tive um desempenho excelente, mas eu já não fui tão bem em português, eu já não fui tão bem em raciocínio lógico. Quando você passa essas matérias que você tem que estudar por essa espécie de crivo, acaba ficando claro para você quais são as matérias que você tem mais dificuldade. E naturalmente, com a composição daqueles outros critérios que eu te falei, você acaba sabendo quais matérias você tem que estudar mais. Uma dica muito interessante: separe as matérias então nessa proporção. As matérias muito desafiadoras e que caem com frequência, você vai estudá-las por até 3 horas. As matérias que caem com certa frequência, mas que você já tem um certo domínio, até 2 horas. E as matérias que você já conhece e que verificou que tem pouca incidência nas questões ou nas provas, por até 1 hora. Tudo bem? E eu te vejo nos próximos vídeos, espero que você tenha gostado. Um abraço, até mais!